recebi uma intimação da Receita Federal anunciando que a minha empresa seria excluída do Simples Nacional. E agora, o que eu posso fazer para preservar a simplicidade fiscal no meu negócio? Meu nome é Aina Ramos, eu sou especialista em Direito Tributário e professora de Direito Tributário e sou a fundadora do AVR Law, um escritório voltado às melhores práticas tributárias de eficiência e planejamento tributário. Aqui, nós minimizamos o seu tributo, reduzindo os riscos de autuação. Se você recebeu uma intimação da Receita Federal anunciando que seria desenquadrado, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai precisar solucionar esse problema antes do fim do ano. Isso porque no dia 1º de janeiro de 2024, a sua empresa precisa estar regular para poder fazer opção pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de tributação mais simplificado destinados às microempresas e às empresas de pequeno porte. As microempresas são aquelas que têm um faturamento anual de até 360 mil e as empresas de pequeno porte são aquelas que têm um faturamento de 360 a 4,8 milhões de reais por ano. Essas empresas têm a possibilidade de optar pelo Simples Nacional, que é o regime no qual você vai fazer o pagamento de uma única guia mensal, na qual você vai ter incluído todos os seus tributos federais e, se você for prestador de serviço, o municipal, mas se você for do setor de comércio, o estadual. Dentro dessa DAS, dentro dessa guia, você tem todos os tributos pagos de uma forma mais simplificada, porque você paga um único boleto por mês, todo dia 20, com relação ao período de apuração do mês anterior. O problema é que muitas vezes, apesar de ser uma única guia, as empresas não conseguem manter a sua regularidade fiscal, ou seja, não conseguem manter estes tributos em dia. E aí nasce um problema que pode ser alavancado e piorado para essas empresas. Porque as empresas do Simples Nacional não podem ter nenhum tipo de débito para que elas possam se manter no Simples Nacional. Os débitos da Receita Federal, os débitos da Procuradoria, os débitos da União, eles são divididos de duas formas. Aqueles débitos que são aquelas guias dos meses anteriores que você não pagou e que estão lá vencidas, ficam num sistema chamado conta corrente da Receita Federal. Quando dá 90 dias do vencimento desses boletos, a Receita Federal tem o direito de encaminhar esses débitos para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aqui a gente tem um problema muito maior, porque quando esse débito está com a PGFN, ele é acrescido de multas, juros e encargos legais, além de estar possível de ser ajuizado, porque quando o débito já está com a PGFN, ele já está inscrito em dívida ativa. Então, quando você deixa de pagar uma guia de um tributo mensal, você tem um problema que pode gerar lá na frente o bloqueio dos seus bens. Mas o problema imediato é o seguinte: as guias vencidas precisam ser pagas ou precisam ser negociadas para que a sua empresa possa optar pelo Simples Nacional no próximo ano. Então aqui a gente tem duas situações. Para aquelas empresas que já têm dívida ativa da União, ou seja, que já têm inscrição, já estão em processo de início de cobrança, os débitos precisam ser regularizados através de um parcelamento ou do pagamento total. Se a empresa não tem débito na PGFN, não tem débito inscrito, então ela tem os débitos em conta corrente da Receita Federal. E aqui a gente tem uma situação. Os débitos em conta corrente são aqueles débitos que são exigíveis, que já foram cobrados e os contribuintes não conseguiram pagar os boletos. Antes de serem encaminhados para a PGFN e ter o acréscimo de multas, juros e encargos legais, as empresas precisam negociar esse débito. O problema é que a negociação na Receita Federal ela é mais limitada do que a negociação da PGFN. Na Receita Federal, o contribuinte consegue parcelar esse débito em até 60 meses. E se ele for rescindido ou for reincidente em parcelamento, no reparcelamento de um débito, ele vai ter que pagar uma entrada maior, que vai até 20% do débito. Então, muitas vezes as empresas não conseguem realizar esse pagamento, porque em 60 meses as parcelas ficam muito altas. Diferentemente de Procuradoria Geral. Na Procuradoria, a entrada ela é, via de regra, de 6% do seu débito e o parcelamento, em algumas situações, especialmente para as ME e para as EPP, vão chegar até 145 meses. A empresa precisa estar em dia
tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria, para que ela não seja excluída do Simples Nacional. Só que as parcelas podem ficar muito altas e por isso você precisa de um advogado especialista em negociação de débitos para criar uma estratégia que permita o pagamento, a regularidade e parcelas que englobem no fluxo de caixa da sua empresa.